Você já cumprimentou quem está perto de você aí? Isso, com toda a simpatia que lhe cabe, com todo o sorriso que te cabe, com toda a alegria de não estar numa igreja vazia, com toda a sua emoção de estar no lugar onde as pessoas vieram para adorar o nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que esse culto seja um culto abençoado para você e para mim. E que o Espírito encontre guarida no teu coração e que você ouça a voz do alto. Você está comigo? Então tá bom. Então abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, mas inicialmente só os 2 primeiros versos. Mas antes da gente ler, eu gostaria de fazer mais uma oração e peço a sua colaboração, que você feche os seus olhos, curve a tua cabeça, aquiete teu coração. Aquiete o teu coração. Tire todos os pensamentos e preocupações daquilo que você precisa fazer amanhã. Deixe as preocupações de amanhã para amanhã. Por ora, entregue-se completamente ao Senhor. Entregue toda a tua atenção ao Senhor. Que na leitura da palavra e na reflexão sobre ela, a tua mente esteja entregue no trono da graça. E que você permita-se ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele tenha acesso ao teu coração. Que Ele possa mudar as coisas de lugar. Que Ele possa encontrar uma terra fértil. E sendo uma boa semente lançada por Deus, venha a florescer, frutificar, para a glória do nome de Jesus. Que a tua atenção glorifique a Deus nessa noite. E que essa palavra cumpra em cada um de nós uma missão, um desígnio para o qual o Senhor mesmo a envia. A voz que você vai ouvir é de um pecador, mas a revelação por trás dos seus ouvidos vem dos céus para você. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Que alegria podermos nos unir aqui em torno da tua palavra, ávidos, como a corça que suspira pelas correntes das águas, assim a nossa alma, ela tem sede de Ti, sede do Deus vivo. Desejamos que esse verbo que se tornou carne agora, se torne um rema, uma palavra revelada dos céus para nós. Como aquele conselho que muda estruturas, como aquela resposta que transforma o nosso horizonte, como aquela verdade estabelecida que aplana caminhos tortuosos, como aquela palavra que é luz sobre a nossa caminhada, assim seja a tua verdade sobre nós.
Deus, eu glorifico ao teu nome pela vida dos servos fiéis do Senhor. Homens, mulheres e jovens que nos bastidores deste ato de culto ao Senhor estão servindo, estão cuidando das coisas, estão ministrando aos nossos filhos, às nossas crianças. Ó Deus, dê porção dobrada do teu Espírito para eles. Nós te louvamos pela alegria de termos uma igreja que serve ao Senhor e a faz em nome de Jesus. Assim nós oramos e dizemos amém. Amém? Amém. Lucas capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Um certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia de Genezaré. E uma multidão o apertava ao seu entorno para ouvir a sua mensagem. Verso 2 diz: ele viu. Repita comigo: ele viu. Ele viu. Foi ele quem viu 2 barcos no lago, próximos à praia. Os pescadores já haviam saído dos barcos e estavam lavando as suas redes. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar nessa palavra. Que Deus nos abençoe. Quero falar um pouco ao coração da igreja sobre algo que para nós muitas vezes é interpretado como algo chato, repetitivo. As coisas que fazemos todos os dias, as coisas que repetimos, as ações que são prolixas, as ações que são quase que um ritual da nossa vida, e nos parecem que consome boa parte do nosso tempo. Mas elas são ordinárias, elas estão na ordem do dia, elas precisam ser feitas. Todos os dias acordamos, fazemos o nosso café, escovamos os dentes, trocamos de roupa, vamos para o ponto de ônibus ou para a garagem, ou pegamos a nossa bicicleta e nos dirigimos a um lugar de trabalho e lá encontramos os amigos, batemos o nosso ponto de entrada, servimos a alguém ali, aí o meio-dia, parada, vamos atrás de um restaurante, aqueles que levam uma marmita, vamos esquentar lá no forninho, voltamos para o trabalho e à tarde mais um ritual e trabalhamos e saímos, voltamos para casa, pegamos a condução, chegamos em casa, alguns têm alguma coisa para fazer, alguma roupa para lavar, às vezes as crianças precisam de uma atenção, tem um dever de casa para se fazer, tem que ir lá dar banho nos filhos, quem tem cachorro e gato tem que cuidar do cachorrinho, do gato, ir lá trocar água, trocar areia. E aí depois vamos fazer a janta, ou se a janta já estava pronta, vamos esquentar a janta, vamos comer, e depois vamos assistir alguma coisa, vamos orar, ou vamos ler uma palavra, e vamos dormir no outro dia de novo, e até no fim de semana também já temos um monte de rituais pré-estabelecidos que precisamos cumprir, porque fazem parte do carrossel da nossa vida, que às vezes passa no mesmo lugar um monte de vezes. Essa semana eu completei 57 anos de vida, apesar de não parecer. E eu contei aqui pela manhã, que eu fui me gabar para minha esposa, né? E disse a ela, que uma pessoa perguntou a minha idade no lugar onde eu estava, e eu dei aquela chorada, falei 50. Aí a pessoa falou, opa, não parece. E eu cheguei em casa dizendo, tá vendo? Ela falou, é. Ela disse que não parece, porque parece ter 60. Aí eu fiquei triste.
Mas são 57 anos de vida, escovando o dente, comendo, dormindo, acordando, tomando banho. São 38 anos de convivência matrimonial. São 27 anos de conversão, 22 anos de ministério e uma série de repetições. Tem coisas que eu faço já há tanto tempo e tem dias que você fala assim: hoje eu não estou afim de tomar banho, hoje eu não estou afim de escovar o dente, hoje eu não estou afim de lavar a roupa, hoje eu não estou afim de estender a roupa, hoje eu não estou afim. Mas se você não fizer, aquilo vai ser cumulativo e vai ser pior. Então você tem que voltar para aquela rotina repetitiva, chata do dia a dia. Parece que todo dia, quem tem filho pequeno, o filho chega: mãe, tem dever de casa, você me ajuda? Você, ai meu Deus do céu, eu saí da escola vibrando que nunca mais ia estudar e agora vem de novo esses negócios para mim. Mas você está ali e a vida precisa continuar. E você fica pensando: poxa, em vez de eu estar fazendo essas coisas repetitivas, eu podia estar fazendo tantas outras coisas. Parece que o tempo está passando quando a gente, entre aspas, perde tempo com a rotina diária. Parece que a gente poderia estar criando coisas, viajando, conhecendo gente. Mas aí tem a sua rotina. Você não pode viajar. Você não pode passear muito tempo, tem um monte de coisa para fazer em casa, tem um monte de bicho para vigiar, tem planta para aguar, tem compromisso na igreja, tem compromisso em algum lugar. Quantos dias iguais? E eu não sei quanto a você, mas eu penso que o dia está passando muito rápido. E todo dia eu falo com a minha esposa: já chegou o domingo de novo. E se chegou o domingo, eu já entro na minha rotina. Eu já tenho que ter preparado uma mensagem. Então eu já sei que eu estou ali naqueles horários pré-estabelecidos para estar ali ministrando a palavra. E tem dias que eu subo nesse púlpito com uma alegria, com uma euforia, irmão. Mas tem dia que eu falo: não vou na igreja hoje não. Mas aí alguém vai lá e me lembra, né? Mas você é o responsável, você tem que cumprir o seu papel. Mas hoje eu não quero. Hoje eu queria ver o Flamengo perder. Desculpa, Botafogo perdeu um dia antes. Mas as rotinas precisam ser cumpridas. Tem dia que eu não quero orar, irmão. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Eu não estou a fim de ler a Bíblia, não. Vou maratonar Netflix. Fiquei semi-endemoniado. Mas sempre tem alguém que diz: olha, você tem um papel social, você tem uma missão, você tem uma tarefa. Você é um pai, você é um filho, você é um marido, você é um pastor, você é um professor, você é um cidadão. E cada um desses papéis, eles consomem parte da minha vida com rotina. Daqui a pouco vai ter eleição de novo, eu já fico: não, eu tenho que ir lá votar, não gosto de votar. É a rotina. E não tem jeito, irmãos. E a gente na igreja também vive um monte de rotinas. E às vezes a gente pensa que ninguém está vendo, que não está acontecendo nada nos bastidores. Você imagina quantas vezes você pode imaginar um homem experiente, um pescador experiente, já de uma certa idade, quantas e quantas e quantas vezes Pedro lavou essa rede? Você consegue imaginar? Cada vez que ele fazia uma pesca, quer seja de sucesso ou de fracasso, cansado ou não cansado, motivado ou não motivado, era necessária a rotina de puxar o barquinho para a areia, aportar do barquinho, puxar a rede para fora, tirar a sujeira, tirar as algas, tirar os entulhos que tinha ali, preparar a rede, porque no outro dia ela tinha que estar sequinha, preparada para entrar para o barco, para pescar de novo, porque se ele não pesca, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que vai pagar as contas? Então Pedro estava vivendo numa rotina. Mas quando a gente observa esse texto, Jesus vem do outro lado da praia com uma multidão se acotovelando para ouvi-lo. Mas o texto diz que o próprio Cristo, a atenção do Cristo, ela é atraída
pelo fato daquele homem e seus irmãos e amigos ali estarem lavando as redes. Ele viu o barco e ele notou que eles estavam fazendo uma tarefa simples, repetitiva, rotineira, chata, mesmo apesar de a noite anterior ter sido um fracasso total. Mas eles estão fazendo o que precisava ser feito. E a gente conhece o desfecho dessa história. Esse dia vai ser um dia especial para esse homem. Porque atrás da nossa rotina sempre se esconde o milagre de Deus. Atrás do que você faz repetidamente, você acha que não é nada, que é só um protocolo, que você não está criando nada, que você não está sendo visto, que ninguém está vendo o seu sofrimento lá na sua escola, no seu trabalho, lá na sua casa, no seu banheiro. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Você está lavando um banheiro e está dizendo: eu tenho que lavar de novo. Sim, mas eu já lavei semana passada, mas tem que lavar de novo. Quantas vezes mais eu vou lavar enquanto você viver? Aí você fala: meu Deus, que rotina chata, ninguém está vendo isso, mas do alto tem um olhar do céu vendo o seu trabalho. E a sua rotina, irmão, está atraindo o olhar de Deus para a sua vida. Me ajuda a pregar para quem está do teu lado e diga: na sua rotina se esconde um grande milagre. Aleluia. Às vezes parece ser sentido, mas a vida é assim. É um carrossel que gira. E nesse dia era um dia comum para Pedro, fazendo as mesmas coisas. Pedro não estava pregando, Pedro não estava lendo a Bíblia, Pedro não estava evangelizando ninguém. Pedro estava lavando as... Diga, coisa comum. Ordinária. Chata. Repetitiva. Ninguém percebeu. Mas Jesus viu. Fala para o teu vizinho: Jesus está de olho em você. No silêncio da rotina, continue lavando as suas redes. Qual o resultado? Sem resultado. Eles perseveravam na continuidade de fazer o que tinha que ser feito. Mas não era nada demais. Mas se eles não fazem, ninguém ia fazer. Não é nada demais você fazer um almoço, mas se você não fizer, quem vai fazer? Não é nada demais você lavar um banheiro, mas se você não lavar, quem vai lavar? E essas coisas do dia a dia que nos consomem, essas rotinas podem estar escondendo um grande milagre que Deus preparou para mim e para você. Dia após dia. Pastor, eu tenho orado e não está funcionando. A oração é uma rotina. Continue cumprindo o seu papel. Pastor, eu tenho servido e ninguém me nota. Continue servindo, porque Deus está olhando para você. Pastor, eu continuo sendo fiel no pouco, eu continuo fazendo coisas tão simples, eu só estou lavando a rede, mas Deus está olhando do céu para quem vive a sua rotina e faz o seu trabalho. Nada passa diante do olhar de Deus. E às vezes o lugar da nossa repetição, da rotina, de fazer aquilo que é na ordem, o ordinário, pode ser o palco de um grande milagre de Deus. Deus não tirou Pedro daquele lugar da rotina para realizar um milagre na vida dele. O lugar da rotina de Pedro era o mar da Galileia. Foi ali que Deus fez um grande milagre. Deus não precisa mudar cenários para mudar a história, irmãos. Você está comigo? Diga amém. No lugar ordinário da rotina pode haver um encontro extraordinário. Sim. Eu imagino algumas pessoas passando e olhando Pedro lavando as redes e perguntou: e aí? Hoje não pesquei nada. Ah, tudo bem. Fracassado. E aí, Pedrão? Pô, chegou agora, passou a noite toda no mar? Sim, senhor. Você vê que você está cansado, você está ofegante, a rede está toda suja. Cadê os peixes, Pedro? Não pegamos nada não. Derrotado. Trabalhou e não pegou nada. Cumpriu a sua missão e não recebeu nada em troca. Mas naquele lugar da sua rotina, presta atenção.
naquele lugar simples, à beira da praia, ele vai ter o melhor encontro da vida dele. Às vezes a gente acha que para ter um encontro com Deus, a gente ir para cima de uma montanha, de um pico, de um canto, de uma escuridão, de um culto especial, de um culto de fogo, de um culto assim assado. Não, irmão. Às vezes você lá na sua rotina diária, você pode ser visitado pelo Mestre. Porque ninguém pode estar vendo o que você está fazendo, mas Deus viu e vê você na sua rotina. Ninguém viu Pedro, mas Jesus viu. E ele para a multidão e diz: dá licença que agora eu tenho uma conversa com aquele menino ali. Quem é ele, pastor? Ele é o ministro do evangelho? Não. É pastor? Não. É obreiro? Não. Intercessor? Não. O que ele é? Cantor gospel? Não. O que ele é? Um empresário? Não. O que ele é? Ele é alguém que está fazendo a sua parte na vida. Ele é alguém que está cumprindo o seu papel. Ele é pescador, está lavando a sua rede. Mas isso não é nada. Não é nada para quem? Não é nada para a sociedade. O que você faz não é nada para a sua família. O que você faz não é nada na sua empresa. Eu quero te dizer, irmão, pode ser nada para o mundo inteiro, mas para Deus é algo que chama a atenção do céu. Então diga: na minha rotina, mesmo que oculta, existe um olhar do céu. Fala para o teu vizinho aí: continua cumprindo o seu papel, que na sua rotina se esconde um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que diz o verso 3 e 4. O verso 3 diz assim: Jesus entrou no barco de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Olha o verso 4. Quando ele acabou de falar, Jesus disse ao Simão, ao Pedro: leve o barco para onde o lago é mais fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para... Joguem as redes para... Não é possível. Não é possível. Senhor, de novo? A mesma coisa? Já fiz isso. Aliás, eu venho fazendo isso a minha vida inteira onde eu estou. Aliás, a minha rotina é essa. É pegar o meu barco, levar no fundo do mar, jogar a rede e voltar. O senhor não percebeu o que aconteceu comigo essa noite? O que tem acontecido comigo? Eu não prospero, eu não me torno uma pessoa rica. Eu não consegui alcançar um posto lá no meio do palácio. Eu continuo sendo pescadorzinho da Galileia. E agora o senhor entra no meu barco e diz para mim: eis que tem uma palavra para ti. Eu, opa, vem algo do céu. Fala, papai. O senhor diz: vai lá e faz a mesma coisa que você já fez a vida inteira. Não, Senhor. Não, eu quero algo novo. Lembra de Naamã? Quando o profeta mandou o Geazi dizer para ele assim: vai lá e toma um banho. Aí ele falou: uai, mas tomo banho, eu já tomo. Inclusive eu tomo banho num lugar que tem água melhor. Eu saio lá da minha terra, eu sou o segundo homem do meu reino, e eu venho aqui diante de um miserável, de um profeta, e ele manda fazer algo que eu já faço a vida inteira e continuo leproso. Eu quero um conjuro, está escrito. Eu quero um passe. Quero um vale de sal, uma rosa branca, uma meia profética. Eu quero alguma coisa. Faz um kamehameha para mim. Foi isso que ele disse, só estou atualizando a linguagem. Eu quero aquele negócio do céu, tem. E aí o empregado dele diz: Senhor, eu vou parafrasear, né? Você já não toma banho de vez em quando, lá na Síria? Tomo. Já está aqui. Mas eu quero ser curado. E aí, na nossa mente para que a cura aconteça, Deus precisa trazer uma novidade. Mas o nosso Deus,
É um Deus que pega o barro velho, o vaso velho, e faz do velho um novo. Ele não precisa mudar a essência, ele não precisa mudar o cenário. Ele pode fazer o milagre a partir da sua palavra, para que a gente faça a mesma coisa e receba algo diferente. Porque o nosso Deus é um Deus que colhe aonde ninguém plantou. É um Deus que chama a existência o que nunca houve. Ele olha para uma parede e chama de porta, e ele passa por ela. O nosso Deus não precisa de novidade para entregar uma novidade. Ele só quer a obediência da simplicidade para realizar o extraordinário em algo ordinário, fazer um grande milagre a partir de um pequeno feito humano. Pedro, joga a rede de novo. Então talvez, se eu estivesse no lugar de Pedro, a última coisa que eu queria ouvir é: volta para a sua rotina. Vai de novo, vai varrer a casa, vai. Volta de novo, vai lá cuidar dos bichos, vai. Ai, meu Deus. Volta para a sua escola, vai. Vai estudar, vai. Volta lá, vai fazer o que você fala no seu trabalho, vai para o seu home office, vai fazer o que você já faz. Mas eu estou fazendo isso há um tempão e não está acontecendo nada assim, mas agora vem uma ordem no decreto do céu. E quando o decreto vem do céu, a mesmice se transforma no milagre. Vai e joga a rede. Você está comigo? Diga amém. Então diga: no lugar da rotina, uma ordem divina muda completamente a resposta. Tentar outra vez no mesmo mar, com o mesmo grupo de companheiros, com o mesmo barco, a mesma rede, só que agora num horário impróprio. Fazer de novo a mesma coisa. Lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana anualmente subia ao templo para orar e buscar de Deus um filho. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei. E se não bastasse a sua frustração daquela rotina anual de ir ao templo, andar léguas e léguas carregando lá o fardo da comida do bicho que ia fazer o sacrifício lá para Eli, ainda tinha uma mulher endemoniada que ia com ela dizendo: você não tem filho. Eu tenho filho, olha o tamanho do meu peito, eu estou amamentando, olha, você não tem nada, estou grávida de novo. E ela assim: ai Senhor. Mas ela ia todo ano até aquele templo para fazer a mesma coisa. E um dia, no meio de sua rotina, disse Deus através de Eli: eu ouvi a tua oração. No meio da rotina tinha o milagre de Samuel. Você se lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia? Que rotina chata. De segunda a segunda está Daniel, do horário, fazia oração. 12:00, fazia oração. 6 da tarde, estou chutando, fazia oração. Ninguém aguentava mais, mas Daniel ia lá. Não acontecia nada, mas Daniel estava lá. Ele continuava sendo um escravo, mas continuava orando. Até que um dia vão lá e criam uma situação para prender Daniel. Diz: olha, ele não pode orar mais. Aí ele falou o quê? Não, essa é a minha rotina. Tudo que vem a mim para fazer, Deus mandou, eu vou fazer. E ele continua orando. Ele vai parar na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, eu penso, chegou o horário da oração, e o leão, e acabou, ok. Está na hora da minha rotina com Deus. Ele dobrou o joelho e orou. E o leão ficou lá esperando ele orar. Aí vem o leão de novo, agora outra hora, fica na sua aí, que agora é a minha hora de oração. Você pensa que a sua oração não está valendo nada, mas a tua oração está alcançando o ouvido do Senhor. A tua oração está sendo ouvida no céu. Deus envia seus anjos com salvas de prata para colher as tuas lágrimas como gotas de prata, meu irmão. Deus ouve a oração que se faz nesse lugar. Ninguém pode estar ouvindo. Você pode ter sido sem expectativa, mas a sua rotina está chegando no céu, e na hora certa teu milagre vai acontecer. Você lembra de Davi no pasto? Está lá, cuidando das ovelhas do pai, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei.
Ia e voltava, frio e sol. Ninguém via ele, está lá louvando a Deus, fazendo o salmo. Apareceu um bichinho, ele matou. Apareceu outro bichinho, ele matou. Ninguém viu Davi matar o urso. Ninguém viu Davi matar o leão. Ninguém viu Davi chotar os coiotes, se assim tinha. Ninguém viu o trabalho de Davi quando uma ovelhinha fugiu. Ninguém viu Davi tirando lá os estercos da ovelhinha. Ninguém viu Davi procurando um pasto melhor. Ninguém viu. Era a rotina de Davi cuidar das poucas ovelhas de seu pai Jessé. Mas do altos céus havia um Deus todo-poderoso que buscava um homem segundo o seu coração. Ele vai no palácio e não acha, ele vai na cidade e não acha, ele vai nos hotéis e não acha, ele vai nos seminários e não acha, mas tem um menino na rotina do pasto e Deus diz: achei! Deus vai te achar no meio dessa rotina. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te encontrar na simplicidade das suas tarefas. Fala para o teu vizinho aí, persevera. Continua lavando as redes. Na hora certa, seu milagre vai surgir. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus. Louvado seja Deus. Verso 5 diz assim. Simão agora vai dar a resposta, né? Jesus mandou ele repetir. Ele disse assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda. Nós fizemos o que à noite? Fizemos o quê? Qual que é a mensagem que ele está passando aí? Estamos noite toda batendo rede, noite toda remando, noite toda puxando o mastro para um lado, cuidando da vela. Aquela região ali venta demais. Noite toda marejando, passando mal. Noite toda, e joga a rede agarra e puxa, não vem nada. Joga a rede, não vem nada. Joga a rede, espera, ora, ajoelha, faz algum sinal para o céu, puxa a rede, não vai nada. Nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, nós vamos obedecer, ou sobre a tua palavra lançaremos as redes. No lugar do cansaço, cansado pela repetição, Jesus desafia a obediência de Pedro. O relatório de Pedro, a razão de Pedro, diz para ele: não funciona. E ele expressa seu desânimo, presta atenção, seu cansaço, até mesmo a sua incredulidade. Elas estão patentes na resposta de Pedro para Jesus. Eu preciso registrar, pastor, que eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ido na igreja, eu tenho servido, eu tenho feito tudo que me vem à mão com alegria, com zelo, com excelência. Essa noite foi uma noite assim assada, esse mês foi um mês assim assado, ou como diz Pedro, eu trabalhei como um louco essa noite, pastor, e não recebi salário, e não recebi a prebenda, eu não participei do lucro, eu fui traído, o mar me traiu, a natureza foi contra mim. Então assim, na minha experiência de pescador aqui do Mar da Galileia, neste lugar, a minha experiência é: não adianta jogar a rede, porque não há peixes essa noite, esse dia na verdade. Mas ele diz: mas eu vou jogar, porque o Senhor está mandando. Sabe o que eu penso, irmãos? Deus não exige de nós uma fé empolgada, uma fé visceral, uma fé sensorial, tipo, estou sentindo, é de Deus. Não, irmão, Deus, ao invés de requerer de nós uma fé empolgada, Ele prefere uma obediência contrariada, porque é na obediência que eu provo a minha fé e não na minha empolgação.
A gente confunde fé com sensação. Assim como a gente confunde o amor com paixão. A paixão é a sensação arrebatadora que colocaram dentro do amor. Mas amor não é paixão. Ainda que possa haver paixão no amor. Amor é muito maior. Está comigo? Assim também é a fé. A fé pode produzir sensações. Pode. Mas a fé não é a sensação. A sensação é algo muito pequeno dentro de um contexto de fé e de crença. Então Jesus está falando para Pedro assim: eu não quero saber se você está sentindo, se você já fez, se você já passou por isso, o que você acredita ou não acredita. Eu estou te dando um comando repetitivo dentro da tua rotina. Eu estou enviando uma palavra do céu para você. Faz a mesma coisa que você fez a vida toda e você vai ver o que vai acontecer. E aí Pedro responde: não vai acontecer nada, mas eu obedeço. E pela obediência e não pelo entendimento, o milagre acontece. Então, atrás da sua rotina de obediência, existe um milagre escondido. Eu não estou com vontade. Então, a sua fé é sensorial. Você precisa de motivação para crer. Quem precisa de motivos para crer, não crê, apenas usa a razão. Porque se eu convenço você a crer em algo a partir de fundamentos, de metodologia, de informações, de experiências, você vai usar a sua razão, vai fazer um cálculo, falar, tem razão, e pela razão você obedece. Isso não é fé, irmão. Fé é certeza do que não existe. Fé é exatamente pisar sobre a incredulidade. Fé é exatamente a obediência cega a uma palavra do alto. Ah, pastor, mas me convença. A Bíblia diz que só o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No dia que um homem te convencer, no dia que um homem quiser te convencer a respeito da fé em Jesus Cristo, irmão, esse homem está fazendo o papel do Espírito Santo. E infelizmente o que você vai ter é uma crença religiosa que pode fazer mais mal do que bem a sua caminhada espiritual. E é por isso que muitos não acreditaram no Jesus que não veio. Acreditaram no pastor, no líder que representava o Jesus invisível. E aí quando esse líder decepcionou, perderam a fé. Mas perderam a fé em quem? No líder. E está certo. Está certo, irmão. Se você acreditar em mim, você está morto. Se você colocar a tua fé em mim, você está morto. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no braço e na força de outro homem. Você tem que crer naquilo que a palavra diz, e sobre ela você firmar os seus passos. Pode vir da boca de um pastor, pode vir da boca de um prisioneiro, pode vir da boca de um jumento. Se é a palavra vinda do alto, ela vai produzir o milagre que você espera. Então fala para o teu vizinho aí, continue cumprindo a sua rotina, lavando as suas redes. Mas pastor, estou no meu limite. Pedro também estava. Pedro também estava no seu limite. Mas quando Jesus o vê, ele está fazendo o quê? Fazendo o quê? Lavando? Sim ou não? Qual é a mensagem que ele está passando para Jesus? Hoje foi ruim, mas quem sabe amanhã. A gente costuma falar assim, sextou, né? Sextou, a felicidade das pessoas porque se aproxima um fim de semana. Só que nós, irmãos, o melhor dia para nós não é o sábado. O melhor dia para nós, entre aspas, é o domingo, que é o dia do culto, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E no dia do culto, tem muita gente que chega aqui triste, falida, machucada,
desiludida, com a esperança apequenada. Mas quando você vem para um culto, quando você vem para uma reunião, quando você liga a sua internet, coloca lá no canal, se senta para estar cultuando, mesmo que pelas redes sociais, sabe o que você está fazendo, irmão? Você está passando um sinal lá para cima. Eu estou vivendo o meu limite, mas eu estou lavando a minha rede, porque amanhã é segunda-feira, eu estou preparado para pescar de novo. Então o crente não tem que sextar, o crente tem que segundar. Porque o melhor dia de preparação para você é o domingo. Então se está no domingo, você diz segundou, porque amanhã eu estou preparado para a minha próxima pesca. Eu estou aqui lavando a minha rede, eu estou aqui me preparando, eu estou aqui me municiando, eu estou aqui me enchendo da palavra, porque vai chegar a semana, segunda-feira, e eu estou preparado para enfrentar ela. A minha rede está lavada, Deus vai mandar eu ir para o fundo, eu vou fazer a minha pesca maravilhosa, é amanhã. Hashtag segundou. Aleluia. Tem crente que fala, amanhã é segunda. E o que você está fazendo aqui hoje, irmão? Não, amanhã é segunda e hoje eu estou preparado. Hoje eu estou me enchendo da palavra. A minha fé está sendo fortalecida. Vem segunda que eu estou te esperando. Fala para o teu irmão aí, ó. Não tenha medo da segunda. Ela faz parte da rotina. Diga para ele ou para ela assim, na sua rotina, mesmo na segunda, tem um milagre escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Vamos lá. Verso de número 6. Eles jogaram a rede. E pescaram tanto peixe, que as redes já estavam se arrebentando. Olhe para mim, por favor. Mais uma vez eu toco na mesma tecla. Uma ação rotineira, simples, corriqueira, chata, repetitiva. Uma ação possível, execuível, sem nenhum aparato novo, sem nenhum mecanismo novo, sem nenhuma metodologia nova. Eles só fizeram o que sempre faziam. Ou seja, numa ação ordinária, sobre a tutela da palavra de Jesus, aquela ação se transforma num gesto extraordinário. Deus não precisa de uma fábrica de farinha, irmão, para te abençoar. Ele só precisa de um pouquinho na sua vasilha. Deus não precisa de montar uma fábrica de azeite. Ele só precisa de um pouquinho de azeite na sua botija, irmão. Deus não precisa de algo grande para fazer algo grande, porque é na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa incapacidade, no nosso jogar de rede, coisa simples, na coisa fraca do homem que se manifesta o poder de Deus. Deus não está interessado em que você exponha a sua novidade. Deus não está interessado em que você apresente para Ele algo novo. Deus está mais interessado em que você obedeça a ordem dEle, mesmo que seja simples. Eles jogaram a rede, fizeram apenas o que Jesus mandou, e a bênção foi gigantesca. Maior do que as redes podiam suportar. Há 28 anos atrás, eu só queria uma reforma na minha família. Eu queria que o meu casamento, que estava em vias de fracasso, fosse melhorado, sabe, uma reforma, um puxadinho. Mas Deus me deu muito mais do que eu queria. Deus me deu uma mulher abençoada, a mesma que eu já estava com ela há 9 anos, e que eu não queria mais. Mas quando eu joguei a rede e fiz aquilo que tem que ser feito, sobre a palavra de Deus, aquele lugar, aquele momento, aquele barco, aquela casa, se transformou em casa de oração. Aquela família que estava fendida, destruída, se transformou numa família que hoje testemunha o milagre de Deus.
Deus sempre vai nos surpreender a partir da nossa obediência nas coisas simples da vida. Você não precisa de matéria-prima, você só precisa de obediência. Eu não sei o que você procura de Deus, mas certamente Deus vai te surpreender se você obedecer na sua rotina. Pastor, eu queria sair da rotina, eu também. Pastor, eu queria fazer algo novo, eu também. Mas Deus não me chamou para fazer algo novo, Deus me chamou para viver em novidade de vida no mesmo lugar. Porque não é o cenário que tem que mudar, é a palavra que vem do alto. No dia a dia da sua vida, Deus já operou tantos milagres. Então, não reclame da sua rotina. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a cova onde todos nós vamos, não há louvor, não há obra, não há trabalho, não há igreja, não há beijo, não há abraço, não há eu te amo. Então o dia da gente fazer as coisas simples da vida é o dia que se chama hoje, porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegrai-vos no Senhor. E mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Cutuca teu vizinho e diga: se alegre no Senhor. Se alegre na sua rotina. Seja obediente. Verso 7, eu termino aqui. Então eles fizeram um aceno, digam um aceno, um sinal. Sabe aquele assim, estou aqui. Ei! Sabe aquele aceno que você faz para alguém, chamando a atenção para o lugar onde você está, dizendo: venha, eu estou aqui, ó. Aqui, já reservei um lugar aqui para você, botei um chinelo aqui na igreja. Hã? Eu vou ver um dia, irmão, que eu vou chegar, que vai ter uma dentadura em cima da cadeira. Porque chinelo eu já vi, inclusive um pé em cada cadeira. É um curupira sentado em cada um. Um saci, não, curupira não, saci. Curupira só tem o pé para trás. Eu pensei, ó, tem um par de saci aqui, porque tem um pé esquerdo aqui e um direito aqui. É brincando que a gente fala o que quer falar, né, irmão? Recebe essa puxada de orelha rindo. Ai! Então fizeram um sinal. Fizeram um sinal para os companheiros que estavam em outro. Esse povo que está em outro barco, está sabendo o que está acontecendo nesse barco? Não. Não tinha ninguém ali com um WhatsApp para dizer assim: bicho está pegando aqui, irmão. Tinha não, né? Dentro daquele barco está havendo toda uma história. Deus está tratando dentro daquele barco as pessoas que estão ali. Mas quando Deus opera o milagre é tão grande, que eles precisam fazer um aceno. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Escondido atrás da sua rotina tem um milagre. E esse milagre tem um aceno de compartilhar o que Deus te deu. Diga: o meu milagre também é um chamado missionário. O que Deus vai fazer na sua vida, você vai fazer um sinal para compartilhar. Tem gente ali enfrentando uma dificuldade no casamento, você fala: ei, vem cá, eu tenho um conselho para te dar, eu já passei por isso. Vai ter uma família vivendo uma situação difícil lá, você: ei, aqui, pode vir aqui. Vem aqui, porque eu recebi muito mais do que eu tenho como guardar. E eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu recebi de Deus eu quero compartilhar. Então atrás de um milagre sempre tem uma ação missionária, irmão. Deus não quer te dar apenas para você. Seria um egoísmo eu achar que o que Deus fez por mim é só por mim. Ele fez para mim, para que eu possa partilhar com outros. É assim que funciona o Evangelho. Jesus, ele é revelado na partilha. Então você imagina, meu amado, que tem um barco que está vivendo o mesmo fracasso, supostamente era o mesmo mar do fracasso de Pedro. E de repente aquele barco está fazendo um aceno.
Joga a sua mão para o céu como se estivesse fazendo uma cena. Eu quero profetizar na sua vida. Deixa a sua mão lançada, porque você vai fazer um aceno para os seus filhos. Você vai fazer um aceno para os seus pais. Você vai fazer um aceno para quem está passando pelo vale da sombra da morte. Você vai fazer um aceno para famílias. Você vai fazer um aceno para casamentos falidos. Você está com a sua rede sendo cheia nessa noite. Há uma palavra decretada sobre a sua vida nessa noite. E a tua rede vai ser cheia de milagre. E você vai chegar lá no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, e vai levantar a sua mão e vai falar: eu tenho o que você precisa, eu ganhei de graça o que você precisa, eu tenho peixe sobrando no meu barco, vem aqui que eu tenho um milagre para você. Faz o aceno e receba de Deus o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Talvez se fosse eu ou um de nós, puxa a rede aí, puxa, para estar cheia demais. Pelo amor de Deus, não deixa ninguém ver não. Isso é para nós. Nós vamos passar um ano sem precisar pescar. Vai ter um barco passando ali, fingir que não pegou nada. Só eu penso isso, irmão. Só eu penso essas coisas. Está dando dinheiro aqui, não fala para ninguém não, fala para ninguém não. E aí, irmão, está horrível aqui, está horrível. Horroroso, não vem aqui não. Pegou alguma coisa aí, Pedro? Não. Quem experimenta o milagre do encontro com Jesus, não precisa ninguém perguntar, você que vai acenar. O milagre aconteceu na minha casa, o milagre aconteceu no meu trabalho, na minha empresa, o milagre aconteceu nos meus dias. As pessoas, o que ele está fazendo um sinal com a mão lá? Lembra do texto? Quando o Senhor nos libertou de Israel, do cativeiro, ficamos como quem sonha. Então as outras cidades ouviam um barulho, um aceno e diziam: o que está acontecendo lá? Será que Deus visitou aquele lugar? E eles diziam: sim, estamos alegres porque o Senhor nos visitou. Vai ter alegria lá na sua casa tocando a trombeta. Vai ter pandeiro tocando lá na sua casa. Vai ter mão acenando. Venham, venham, porque aqui o Senhor agiu no meu dia a dia, na minha rotina, na minha simplicidade. Eu obedeci e a minha rede está cheia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na resiliência do ordinário. Na nossa língua, a palavra ordinário tem um sentido pejorativo, né? Mas ordinário é nada mais do que está na ordem, está na agenda, está na lista, está na pilha, está na direção. É aquilo que a gente faz sempre, é ordinária. O extraordinário é o que está fora da repetição. E a gente ora por coisas extraordinárias. Mas Deus só requer de nós que a gente faça o que é ordinário. Porque Ele é o Deus do extraordinário. Sim ou não? Glória a Deus. Então, aonde a sua obediência está sendo testada? Qual seria hoje a rede que você precisa lavar de novo? Qual é a oportunidade que você precisa dar de novo para você mesmo? Hoje é um dia em que Deus veio nos visitar com a sua palavra e entrou no barco da nossa vida.
Ele só requer de nós obediência nas coisas simples. Está comigo? Está comigo, irmão? Eu vi uma analogia, eu acho que cabe bem para o fechamento dessa mensagem. A Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, né? Quando o homem fabrica uma luva, seja para trabalho em hospitais, seja para trabalho na rua, seja para trabalho de mecânica, não importa, é uma luva. A luva, quando ela é feita, ela tem um número, né? Eu tenho uma mão pequena. Então, quando eu pego aquela luva tamanho P, ela tem a imagem, o modelo, o feitio e a semelhança da minha mão. Sim ou não? Sim ou não? Mas se eu deixar aquela luva aqui em cima e disser assim, luva, faça o seu trabalho, ela vai fazer. Mas ela foi feita a minha imagem, a minha semelhança. Essa luva, ela só funciona se aquele que fez estiver dentro dela. Jesus nos fez imagem e semelhança dele. Mas a gente só funciona se ele estiver dentro da gente. Não basta conhecer Jesus. Não basta acreditar que a luva existe e que alguém fez a luva. Porque ela continua sendo inútil na sua embalagem, ela continua sendo inútil sobre a mesa. Ela só vai cumprir, presta atenção, ela só vai cumprir a sua missão quando a mão do Criador estiver dentro dela. Tem muita gente que tem luva, que é luva, que se vê como luva, mas não se vê sendo usada, não se vê útil na obra e fica pensando, o que eu preciso fazer para que essa rede funcione, para que essa vida funcione? Tudo isso aqui aconteceu porque Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco da sua vida. E quando Jesus entra na nossa vida, no barco, na nossa história, na nossa família, os milagres fazem sentido, irmãos. Mas a gente foi ensinado a ver o milagre de longe, a orar pelo milagre que vem de longe, não daquele que nasce de dentro de nós. Nós somos instruídos muitas vezes a pagar pelo milagre, a fazer um sacrifício pelo milagre, a apresentar uma prenda pelo milagre, um ídolo pelo milagre, um objeto pelo milagre, um sacrifício qualquer pelo milagre, uma oferenda pelo milagre. E a gente acredita, nós cristãos, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas às vezes o nosso comportamento é um comportamento de uma luva vazia, que não serve para muita coisa. Mas não importa qual seja a luva, quando a mão do Criador entra dentro dela, ela cumpre o seu propósito. Então talvez você esteja hoje aqui, ou esteja acompanhando conosco esse culto aí pelo canal do YouTube, do Facebook, e você esteja vivendo um dia de fracasso, ou um dia de desesperança. Pastor, já fiz isso 10 vezes. Pastor, já perdoei 70 vezes 7, eu estou contando. Pastor, já empreendi esforços mais de uma vez, não dá para mim mais. Aí vem essa palavra do alto e diz, meu filho, tente outra vez. Tente outra vez. Mas não dá para eu fazer algo diferente, para esperar algo diferente como resultado, porque o adágio popular diz que eu não posso fazer a mesma coisa e esperar algo diferente, mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus a gente vai sempre fazendo a mesma coisa, e na hora que Deus quer, Ele faz algo diferente, porque Ele quem detém o poder do extraordinário e do impossível. A gente só pode fazer o que é exequível, a gente só pode fazer o que é simples, a gente só pode fazer
O que está ao nosso alcance, a gente só pode fazer é lavar as redes. Agora, enviar os peixes para a rede é algo que só Deus faz. Você está comigo? E hoje nós estamos lavando as nossas redes aqui nesse culto. Nós estamos nos preparando porque queremos viver um grande milagre. Aí Deus tem para mim e para você uma orientação simples, irmão. Pode ter certeza, Deus não vai pedir nada de você que você não possa fazer com tranquilidade. Porque Ele sabe da nossa incapacidade. Ele sabe dos nossos limites psicológicos, emocionais, financeiros. Ele sabe, irmão. O diabo fica na nossa orelha dizendo assim: muda, faz alguma coisa nova, estiliza o processo. Ai meu Deus, depende de você. Não, não depende de você, irmão, depende da sua obediência a Deus. Porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Dar graça significa ser grato pelo que tem, na expectativa de que Deus vai lhe dar o que você precisa a partir da sua obediência rotineira. Eu obedeci, pastor, e não deu certo. Eu fiz isso e não deu certo. Mas hoje é um dia especial, porque Jesus veio ao nosso encontro com essa palavra. E Jesus só precisa estar dentro, irmão. Então eu falo a alguém que conhece, que ora, que reza, que frequenta igreja, mas que não tem certeza da sua filiação, que quando ora fica em dúvida se Jesus está ouvindo ou não. Eu falo a alguém que tem um coração entregue a Deus, mas ainda controla toda a sua história. E por isso, quando se descontrola, a sua fé sucumbe. E por isso, diante de uma frustração, sua fé cai. Por isso, diante de uma noite frustrada de pesca, no outro dia não quer lavar a rede. Mas Jesus viu Pedro lavando a rede. Ele viu resiliência em Pedro. Ele viu força, determinação, cumprimento do seu papel. Se eu não lavar essa rede, minha esposa não vai lavar. E eu preciso pescar amanhã, porque se eu não tiver peixe, não tenho o que comer. Então eu preciso voltar para o carrossel da minha rotina. Mas foi ali que Deus o encontrou. E foi ali que ele viveu extraordinário. Então eu quero orar com você, meu irmão. Porque certamente hoje não é você que vai entrar no barco da igreja. É a noiva, é a cabeça, é o noivo que vai entrar no barco da sua vida. Coloque a mão no seu peito e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, a tua palavra me trouxe uma revelação, algo importante a respeito do meu cotidiano, das minhas rotinas, muitas vezes chatas, repetitivas, mas eu entendo que estou cumprindo uma missão na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, e apesar de muitos não verem o que eu estou fazendo, os teus olhos estão sobre mim. Mais do que apenas me parecer com o Senhor, eu desejo que o Senhor entre na minha vida, entre no meu barco, na minha família, seja Senhor da minha história, seja o meu Deus, o meu libertador. Diga a Ti: entrego o meu barco, entrego a minha casa, entrego a minha família, entrego o meu futuro. Vem reinar em mim como uma luva. Eu preciso da tua mão dentro de mim, me conduzindo, me orientando no meu dia a dia, para eu não esmorecer, para eu não desistir. Diga: hoje eu me entrego no teu altar e oro recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós já vamos encerrar, mas eu preciso perguntar: quem tem a convicção de que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Faz um sinal com sua mão aí para eu ver. Amém, já vi. Quem mais? Levanta, amém, já vi, filha. Fez a primeira vez, pastor. Eu acho que dessa vez foi convicto mesmo, né? Faz um sinal com a sua mão direita assim. Mais alguém? Amém, meu amigo, Deus abençoe. Mais alguém aqui em cima? Lá atrás, Deus abençoe, Senhor. Amém, Deus abençoe, filha. Erga a sua mão se eu não vi assim ainda. Fala, pastor, eu estou sentindo que algo aconteceu. Onde está aqui atrás? Cadê? Não consigo ver. Oh, meu amigo, Deus abençoe, viu? Pastor, hoje foi diferente. Hoje eu senti que eu me entreguei a Jesus de verdade. Hoje eu senti que algo aconteceu em mim. A minha fé foi fortalecida. E eu saio daqui com a minha rede pronta para pescar. Eu saio daqui com a minha rede pronta para enfrentar a minha rotina de amanhã. Todos vão dizer, amanhã é segunda, mas para mim vai ser a melhor segunda da minha vida. Mas alguém levanta a sua mão, faz um sinal para mim, se eu ainda não vi. Quem acredita que hoje é o seu dia de voltar para a casa do Senhor? Você já andou com Jesus, já serviu, mas andou afastado, se entristeceu, foi ferido. E hoje você está sentindo que Deus está te chamando de volta para casa. Tem alguém no nosso meio que está voltando para Cristo hoje? Que sentiu o desejo de orar nessa direção? Amém, filha, Deus abençoe. Tem mais alguém? Amém, meu jovem, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui no nosso meio? Essa resposta ninguém pode dar por você. E você pode voltar para casa com essa sensação de que deveria ter deixado a mão entrar na sua luva. Ou você pode voltar para casa com a tua rede preparada para lançar amanhã e experimentar seu milagre. Você que está conosco pelas redes sociais também pode se expressar por aí. Escreva aí onde você está. Fale para nós de onde você é. E diga, eu estou voltando para Cristo. Eu estou recebendo a visita do meu Senhor e Salvador para me tornar um filho de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ser filho não é uma questão de definição da razão humana. A Bíblia diz que só é dado o poder de ser chamado filho ou filha de Deus aquele que recebe o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que testifica, não é a carteirinha da igreja, não é a palavra de um homem de Deus, não é a palavra da sua família que diz, você tem Deus, não tem Deus. Não. O que testifica dentro de nós a presença, o que nós somos filhos é a presença do Espírito Santo de Deus. Então mais uma vez feche os seus olhos. Eu quero ministrar ao seu coração, Senhor, que teu Espírito possa visitar esta vida agora de uma forma que ela nunca experimentou. E essa visita seja a visita de alguém que entra para habitar, para dar poder, de ser chamada filha, filho de Deus, andar de cabeça erguida porque tem seu nome escrito no livro da vida. Que essa palavra dessa noite produza nos teus filhos e filhas esta certeza de que na casa do Pai sempre tem lugar na mesa. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você que levantou a sua mão, temos uma pessoa pela rede social. Você que levantou a sua mão, se você quiser, eu quero te dar um abraço. Se você quiser, vem aqui embaixo, desce da galeria, traga a sua Bíblia, traga a sua bolsa, que nós já vamos encerrar. Vem aqui que eu quero te dar um abraço. Isso, meu amigo. Isso, vem, amigo. Glória a Deus.
rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Tem mais alguém no nosso meio? Vamos ficar todos de pé. Tem mais alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão? Filho, eu vou te honrar. tem mais alguém no nosso meio? Continua só com o instrumental. Se o Espírito Santo, pastor, não levantei minha mão, mas eu estou sentindo que é o meu dia. Eu quero sair daqui com essa decisão publicada, porque não basta crer com o coração, é necessário expressar com a boca que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Pastor, eu já estive na igreja e é hora de eu voltar para a casa do Pai. Eu quero servir de novo, eu quero recomeçar minha caminhada. Então saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha rápido, a igreja está orando por você. Talvez você tenha vindo com alguém, um amigo te trouxe, um parente. Talvez você está com seu marido, com a sua esposa, e talvez você queira vir aqui. Pega na mão dele, pega na mão dela e vem aqui na frente. Já temos 2 pessoas conosco também pelas redes sociais. Deus está ministrando ao meu coração, tem mais gente para vir aqui. Venha, filho. Venha, filho. Deus está falando que tem saudade de você. Saudade dos tempos que você ia no monte me orar. Saudades do tempo que você me buscava nas madrugadas. Isso, não deixa ninguém sozinho aqui. Aonde está você? Aonde está você? Venha, eu vou subir. Venha, eu queria te dar um abraço. Eu queria apertar a sua mão. Eu queria ministrar na sua cabeça que hoje é um dia da sua mudança. Aonde está você? Eu estou esperando você. Eu não sei se você está na galeria. Vem, filha. Vem, filha. Vem. Isso. Estenda suas mãos para cá, igreja. Estenda com fé. Estenda com fé. Estenda com fé. Estenda com fé. Deus está agindo. Deus está tocando. Deus está falando ao coração dessas pessoas. Está falando por trás dos ouvidos algo secreto. Deus está entregando palavras de revelação. O próprio Espírito está falando ao coração deles. É uma experiência pessoal que eles estão tendo com o Espírito Santo. E a igreja entra na brecha da intercessão e nos alegramos com a decisão desses irmãos. Por isso estenda suas mãos e abençoe. Envie uma palavra. Imagina que fosse o seu pai que estivesse aqui. Imagina que fosse o seu irmão, um amigo que está desviado, que estivesse aqui. Como você estaria agindo agora? O que você estaria falando? Toda a gratidão que você teria por Jesus estar refazendo o vaso, restaurando a comunhão, restaurando a esperança, enchendo a rede de expectativa. Senhor, nós abençoamos esses irmãos e ministramos sobre eles a rica sorte de bênção do Senhor, Pai. Hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de recomeço, Pai. E como igreja nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém. Amém, irmãos? Eu gostaria, presta atenção. Eu queria que vocês fossem conduzidos a uma sala aqui. Nós vamos dar uma lembrancinha para cada um de vocês. Isso, pô, não deixa ninguém sozinho, isso. Caminha com eles, enquanto eles caminham a igreja glorifica o nome do Senhor de novo. Louvado seja você que está conosco aí pelas redes. Que Deus te abençoe também. Se expresse aí, diga o que você está vivendo. Nós queremos orar por você. Dá a mão para quem está do teu lado, para ele não fugir.
Trava ele aí. Bendito seja o nome do Senhor. Redes lavadas. Hashtag segundou. Pode vir em segunda, teu povo está preparado. Pode vir em rotina. Meu milagre está escondido, uma hora vai ser revelado. Senhor, eis a tua igreja, a tua noiva, que se apresenta a ti para servir ao Senhor com alegria, Pai. Que essa semana que se inicia seja uma semana de boas novas, mas que pese sobre o ombro de todo crente aqui a responsabilidade de fazer aquele aceno, de se mostrar, de se apresentar e dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho posso compartilhar. Eu tenho o Espírito do Todo-Poderoso. Que essa semana seja uma semana de evangelismo, Pai. Que o Senhor nos use para o louvor da tua glória. Em qualquer lugar onde tem um crente, que ali esteja a sua igreja representada. Que em nome de Jesus, aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo seja tocado pelo Espírito Santo essa semana, e que hajam prodígios, sinais e milagres de conversão. Assim nós oramos abençoando a tua igreja, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, o amor do Pai, as benditas consolações do Espírito sejam contigo, igreja amada, hoje e até o retorno do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Distribua alguns abraços. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Fica conosco, continue conosco, continue compartilhando aí. Se essa mensagem falou teu coração, compartilhe para mais alguém que você conhece. Manda para o WhatsApp aí, para que a pessoa também seja atingida pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado.